A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou começando mais um Prosa de Crente. Estou muito feliz com essa oportunidade, com mais essa oportunidade que Deus tem nos presenteado. E hoje eu estou com um convidado bem especial mesmo. E eu já quero aproveitar e convidar você que me segue, curta, compartilha, envie para mais uma pessoa, se inscreva no canal e seja um abençoador deste canal também. Hoje eu estou com uma pessoa bem especial, o meu pastor, a qual eu aceitei Jesus, ele tem um carinho muito grande pela família dele, e ele tem um ministério tremendo ali, pastor presidente, já de Icaraíma, pastor presidente da Assembleia de Deus de Icaraíma, e eu estou muito feliz que hoje meu convidado de honra é o pastor Jairo. Seja muito bem-vindo, pastor, meu pastor. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Eu estou muito feliz mesmo com essa oportunidade e sinta-se à vontade. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, é um prazer muito grande estar aqui nesta oportunidade, participando desta bênção que é esse podcast Prosa de Crente. Nós somos crentes, vamos falar das coisas de crente. Aleluia, né? Sinto-me feliz, sinto-me honrado em estar aqui. E como você disse, né, nós somos seus pastores, eu, irmã Elizabeth, e quando Deus nos permitiu pastorear a igreja em Cascavel, no bairro Clarito. Então, hoje estar aqui, depois de 4 anos e alguns meses já pastoreando em Caraíma, estar aqui participando dessa prosa, dessa conversa, com certeza será muito gratificante. E glória a Deus, é uma bênção mesmo. Eu me sinto privilegiada, porque quando eu aceitei Jesus, eu mal sabia que eu estava aceitando Jesus. Quando eu fui à frente, você vai à frente sem nem entender, né? E aí, com muito discernimento, o pastor encaminhou que a irmã Elizabeth, na época, me discipulasse, e porque eu passava por uma libertação muito maior e ela conseguiria me atender ali de uma forma melhor, me assistir melhor devido à minha libertação mesmo. E eu me sinto muito feliz que a partir dali Deus uniu muitos propósitos, né, de amizade, de comunhão, e eu louvo a Deus pela vida do pastor. É isso mesmo, graças a Deus. Eu fico feliz porque são frutos do nosso ministério. Um dia Deus nos chamou, Deus nos confiou o trabalho do pastoreio. E no caso específico da Daiane, ela chegou à igreja, aceitou Jesus, e ela veio apresentada por uma amiga, a irmã Mariângela, e me contou da situação, daquilo que estava vivendo. E eu disse, olha, a pessoa certa para lhe ajudar é minha esposa, né? E passei a responsabilidade para a irmã Elizabeth, sem imaginar que iríamos criar aquele vínculo de amizade, de união, de companheirismo que a irmã Daiane e a irmã Elizabeth criaram e vivem até hoje pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, eu gostaria que o pastor trouxesse um pouquinho do teu testemunho. O pastor nasceu num lar cristão, né? Desde seus pais já eram cristãos. Exatamente. Os meus pais, eles se conheceram, eles já eram evangélicos, já eram crentes, se casaram, e eu nasci no ano de 1971. E logo após o meu nascimento, tem um testemunho muito forte. Eu fiquei muito doente e eu não emitia nenhum som. Sabia que eu estava chorando, porque eu fazia careta. Eu estava em uma situação muito crítica. O meu avô, na época, não era crente, pai do meu pai. A minha avó, sim, era crente. Mas o meu avô, vendo, acompanhando aquela situação, ele disse que precisava chamar o pastor. E foi chamado o pastor, e ele veio, e ele orou por mim, e ele disse para minha mãe, para ela tranquilizar, disse para minha avó, para ficar tranquila, que eu seria um pregador. Eu tinha 4 meses de idade. Eu estava muito enfermo. Mas esse mesmo pastor, também com muita sabedoria, ele disse, porém, é preciso procurar um médico. E aí fui levado a um médico e, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, me recuperei. Graças a Deus, os anos se passaram. Eu desci as águas,
eu aprendi música na igreja, e eu tive aquela infância, adolescência, até já no início da juventude na igreja. Porém, depois eu acabei me afastando por uma série de fatores, entre eles as más companhias, e aí se cumpre o que a Bíblia diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes, e eu, infelizmente, fui levado pelas más companhias a viver algo que não condiz com o padrão cristão. Saí da igreja, e aí aquela história, Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas multiformas de trabalhar. E eu conheci a irmã Elizabeth não era crente, mas os seus pais, os pais do pai dela, principalmente, eram crentes, assembleianos, né? E aí a gente se conhece, em pouco tempo a gente noiva e casa, e eu não imaginava que eu voltaria para a igreja. Naquele momento, meu cenário era um cenário mundano. Mas aí, um belo dia, quando ela está gestando o nosso filho mais velho, ela então pergunta para minha mãe que hora começa o culto. A minha mãe diz o horário, mas também nem imagina nada. Quando chega a hora do culto, aparece a dona Elizabeth, com aquele barrigão e já vestida de saia para ir para a igreja. E ela vai e aceita Jesus. E aí é um fato interessante, assim, que a gente, quando lembra, a gente ri, porque na segunda-feira, isso foi em Medianeira. Na segunda-feira, meu pai foi levar a Beth para casa. E ela passou no meu trabalho, e eu havia deixado ela em Medianeira para ela fazer alguns exames. Daí ela chegou, toda sorridente, e disse assim: Eu tenho notícia boa para te dar. E eu queria muito um filho homem. Aí eu falei: É um menino? Aí ela sorriu e disse: É melhor do que isso. Eu falei: É dois? Daí ela falou: É melhor do que isso. Eu falei: Não, mas dei três. Não. Aí eu já recuei, né? Aí eu já recuei. Mas ela falou: Não, não é isso, não. A notícia que eu tenho para te dar é que eu aceitei Jesus e agora sou crente. Meu Deus. Naquela hora foi um choque, assim. Eu dei, como alguém, o pessoal costuma dizer, né? Eu dei um sorriso amarelo. Oh, que bom, tal. Amiga. E aí o tempo passou, eu levava ela para a igreja e ela foi indo sozinha. E é uma coisa que eu quero aqui deixar registrado. Eu admiro a personalidade da Beth, porque ela, mesmo eu não estando na igreja, ela nunca mais saiu da igreja. Ela firmou. Até quando chegou o momento certo em que eu voltei para a igreja de uma forma definitiva, que também é um outro testemunho lindo. Sim. Mas enfim, e hoje a gente está aí, 34 anos de casado, servindo a Deus. Hoje, desde onde a gente está babando, né? O nosso, São vovós frescos aqui, né? o nosso quarto neto chegou, a gente está muito feliz. Então é isso. A bênção de Deus, ela está sobre a minha vida, o chamado de Deus, o propósito de Deus está sobre a minha vida. E eu acredito naquilo que Deus falou para Jeremias. No ventre da tua mãe eu te conheci. E eu acredito nisso. Porque com 4 meses, um pastor que nunca me viu, né? Ele chega e ora para orar por mim, porque eu estava muito doente, ele diz isso. Fique em paz, mãe. Fique em paz, vó, porque a minha avó era muito crente, Sim. a mãe do meu pai. Era muito crente. Ele diz, fique em paz, porque ele vai ser um pregador. A minha avó partiu para a eternidade sem ver eu pregando. Mas hoje, eu prego pela graça de Deus, estou pastoreando há alguns anos, estou presidindo meu primeiro campo. É uma promessa que Deus fez lá quando eu tinha 4 meses de idade. Já se passaram 52 anos e alguns meses, e eu estou, pela graça de Deus, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. E glória a Deus mesmo, e realmente é, é como que Deus faz, né? Pastor, você ficou algum tempo afastado, né? Vamos falar, não gosto da palavra desviado, mas vamos falar afastado dos caminhos do Senhor. E eu queria que o pastor trouxesse isso, porque tem pessoas que estão orando pelo marido, que está intercedendo por alguém, e aí a pessoa fala, mas para ele é impossível. Não, a pessoa não vai largar o vício, não vai largar o bar, não vai largar a vida que tem em paralelo do mundo para servir ao Senhor. E mesmo que você nasceu, né, no lar cristão, em alguns momentos você esteve fora. E Deus te chamou mesmo e o que te fez permanecer e como foi a tua vida?
Veja bem, aí mais uma vez eu preciso registrar a perseverança da dona Elizabeth, porque ela foi para a igreja e Deus fez promessas para ela. Deus disse para ela que ela iria me acompanhar e ela iria me ver assentado entre os príncipes do seu povo. Glória a Deus. E ela creu nessa promessa. E ela não desvaneceu. Mas entre essa promessa e o cumprimento desta promessa, o Jairo estava no mundo. O Jairo bebia, o Jairo fumava, o Jairo praticava coisas que não se agrada a Deus. Sim. E que talvez uma pessoa sem perseverança, naquele linguajar que a pessoa diz, né, teria chutado o balde, Sim. teria abandonado. Não, isso não é para mim. Ah, Deus errou a hora que fez essa promessa. Mas ela creu, ela tomou posse dessa promessa. E confiado nessa promessa, ela perseverou na presença de Deus, até que aí é uma outra parte, um testemunho muito lindo. Nós tínhamos tido o primeiro filho, como eu disse, quando ela estava gestante do primeiro, ela foi para a igreja. E quando eu estava naquele processo de vai, não vem, aquela coisa toda, algumas vezes até um pouco ignorante, se ela demorasse para chegar em casa, e enfim, tem uma história bacana nesse meio aí. Um dia, por exemplo, ela foi para a igreja, a gente morava uma quadra, dava em torno de 100 metros. Saía, virava a esquina, na outra esquina que era a nossa casa. Terminou o culto, de repente, e eu tô sentado no sofá, assistindo TV, tomando uma cerveja. De repente eu escuto, como diz a Bíblia, né, um alarido. Aí eu dou uma espiada assim, lá vem meu pai e minha mãe trazendo a Beth, falando em línguas. Glória a Deus. E trouxeram, largaram ela no sofá. Quando eu vi aquilo, eu corri na pia e joguei fora a O temor, cerveja. né? A cerveja. Porque tem uma coisa, Daiane, que a gente tem que deixar bem claro. Tem muitas pessoas que se afastam da igreja e põem a culpa no pastor, põem a culpa no dirigente de federação, na dirigente, no líder na mocidade, põe a culpa nisso, naquilo, naquilo outro. A culpa é nossa. A culpa é minha. Eu sempre fui esse Sim. afastado, esse desviado, que como você disse, não é uma palavra muito bonita, mas eu sempre fui consciente. Eu estou aqui porque eu quero estar. Sim. Fui eu que decidi estar aqui. A opção foi minha. Mas eu sempre tinha aquele temor a Deus. E daí, quando eu vejo ela entrando o portão adentro, carregada pelo meu pai e minha mãe, falando inglês estranho, eu corri na pia, joguei aquela cerveja fora. Eu estava sem camisa, só com uma bermuda, corri lá, vesti uma bermuda, uma camiseta, e fiquei ali. E aí ela não parava de falar em línguas estranhas. E aí eu chamei meu pai e minha mãe falou: "Ó, põe ela na cama." Dá um jeito aqui. Daí ele falou: "Não, põe você." Eu falei: "Não, vou nada." Porque Daiane, eu estava ciente da minha situação, Sim. pecador, fazendo coisas que desagradavam a Deus. E o meu medo, claro que naquele momento, e a gente sabe que não é assim, Sim. Deus também não é carrasco, mas naquele momento eu tive um receio que se eu colocasse a mão nela, eu ia levar um choque 360. Ainda Ela mais. cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, um camarada conhecedor da palavra, Sim. desviado, longe de Deus, praticando. Mas eu falei: "Não, vou nada." Aí a minha mãe colocou ela na cama e ela falando em língua estranha. Eu falei, desliguei a TV, aí eu perdi o rumo, né? Sim. Perdi o rumo. Eu falei: "E agora?" Daí o tempo foi, já era passado das 2 horas da manhã quando ela parou. E o medo de deitar do lado dela, né? Então, assim, é uma história que ao mesmo tempo, assim, a gente ri, porque é para rir mesmo, porque é uma história engraçada, mas é uma história interessante porque não me exalto com isso de maneira nenhuma, Uhum. mas o temor a Deus, Sim. o conhecimento das coisas de Deus. E aí entra aquela situação que está me aproximando a hora de eu voltar. E a Beth naquele Foi momento apertando, né? e a Beth naquele momento ela não tinha nenhum método anticonceptivo. E aí ela, imaginando na questão de eu voltar para a igreja ou não, aí teve uma inauguração da igreja do Jardim Primavera em Cuiabá. E eu resolvi ir todas as noites no no culto. Uhum. As mensagens poderosas, os maiores pregadores do Mato Grosso pregaram naquela semana. E quando eu fazia o apelo, eu tinha vontade de ir para frente. E aí a hora que eu imaginava de eu ir para frente, eu ouvi uma voz que me dizia assim: "Não vai."
Se você for, você vai ficar endemoniado, você vai envergonhar sua mãe, que participa do ciclo de oração, você vai envergonhar teu pai, que é um obreiro, e principalmente você vai envergonhar tua esposa e o teu filho. Aí eu não ia. Na segunda-feira eu não fui. Na terça-feira eu não fui. Na quarta-feira eu não fui, mas quando terminou o culto, encontrei com o pastor Sebastião, saudoso pastor Sebastião. Ele tinha um vozeirão, né? E aí, meu jovem, já voltou para Jesus? Falei, não, pastor, não quero voltar. Falei, não, pastor, já acabou o culto. Não tem problema, eu oro por você agora. Eita Deus, que Deus tem seus meios de trabalhar. Aí eu fui duro, falei, não, pastor, não quero não. Quinta-feira, interessante que segunda, terça, quarta e quinta, nenhum desses dias a Beth veio me convidar. A minha mãe veio, outras pessoas vinham, mas vinha aquele negócio. Se você for. Sim. Aí, na sexta-feira, eu pensei assim, eu vou dar uma rasteira no cão. Eu vou levantar no meio da mensagem e eu vou ir para frente dizendo que quero aceitar Jesus. Aí eu quero ver ele ficar jogando seta na minha mente, dizendo que eu vou ficar endemoniado. E aí eu me recordo que o pastor Natanael, que é um paizão para nós também, ele foi pregar e ele chegou e disse assim, irmão do som, ele tem a mão bem magra, ele é um homem magro, né? E aí ele levantou a mão e falou assim, irmão do som, aumente o som porque Deus nos protegerá. Entre debaixo da mão de Deus. E levantou aquela mão com aqueles dedos magros assim. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aquilo já, sabe? Já mexeu comigo assim. Entre debaixo da mão de Deus. Falei, é hoje. Vou dar rasteira no cão. Hoje não me pega. E aí eu tô lá. Quando eu tô me preparando para ir, levantar e dizer que queria aceitar, um outro irmão levanta e diz, eu quero aceitar Jesus. Falei, mas não é possível uma coisa dessa. Ai, tomou outra frente. Aí eu, né, como tem uma tia minha que gosta de falar, né, furou meu balãozinho. Eu falei, não vou. Aí fiquei ali. E aí, terminou o culto, aquela velha acusação. Se você for, você vai ficar endemoniado, vai envergonhar teu pai, que é obreiro, tua mãe, do ciclo de oração, tua esposa e teu filho. Aí eu não fui. Mas aí a Beth veio me convidar naquele dia. Sim. E aí ela veio e eu disse, não quero. E ela, vamos, Jara, não se lia. Porque ela estava vendo que Deus estava tratando, né, mexendo comigo. E aí, quando eu disse, não, vamos para casa. Só que quando eu fiz assim, aqui da cintura para cima, virou para trás, mas as pernas foram para frente. Ai, que Jesus lindo. E aí, quando me dei conta, eu estava de joelhos na frente do púlpito. O culto tinha acabado, já não tinha mais ninguém dentro da igreja praticamente. Correram lá fora e falaram, pastor, o Jário está reconciliando. O pastor voltou para dentro da igreja, aqueles irmãos me rodearam. E aí aqui entra, são testemunhos, a minha vida é uma somatória. Aí eu estou lá, oram por mim, minha esposa, minha pai, minha mãe, né, já aquela alegria, né, o choro, a felicidade. O pastor, porque também é uma outra história lá atrás, né, que um dia ele me deu a oportunidade e eu, né, abri o dedão. Então, não sei se na cabeça dele tinha assim alguma coisa, puxa vida, eu dei oportunidade pro camarada, o camarada fugiu, tá? Sei que ele veio, né? Só que quando eu levantei da oração, uma pessoa de cor, um negro, ele olhou para mim e disse assim, eu te amo em Cristo Jesus. E eu abracei aquele negão e disse, eu também te amo. Quando o irmão Ezequiel me larga, o irmão Valdorico, que na época já tinha passado dos 80 anos, arrastando os pezinhos. Ô meu filho, posso te dar um abraço? Eu abracei. Por que eu conto isso, Daiane? Porque eu não gostava de pessoa de cor e nem de pessoas de idade. Se eu estivesse em qualquer ambiente, seja de igreja ou ambiente secular, uma pessoa de cor sentasse ao meu lado ou uma pessoa de idade, eu me levantava. E a Beth que pode confirmar isso. Sim. Eu me levantava e eu não queria saber. E naquele dia, foi quebrado tudo isso. Quando eu levantei da oração, o primeiro que me abraça é o negão. Carinhosamente falo isso, né? Ele me abraçou, o irmão Ezequiel. O segundo que me abraça é um idoso. Então, naquele dia, Deus quebrou essas barreiras. Hoje, na igreja, eu sou pastor, as pessoas que eu mais abraço, as pessoas de cor e as pessoas de idade. Lá hoje, por exemplo, a gente tem a irmã Maria Borges, desse tamanhozinho assim.
Outro dia, um inimigo manifestou na vida de uma pessoa lá e ela veio me ajudar a repreender demônio, Sim. entendeu? Né? Desse tamanhozinho, a senhorinha lá. Então, Deus quebrou isso daí. Mas e qual que é o testemunho nessa história toda, assim? Além dessas Sim. histórias que a gente acopla aqui. A Beth disse assim, se o Jairo voltou para ficar e não vai se desviar, e Deus vai cumprir na vida dele aquilo que prometeu para mim, eu quero engravidar no meu próximo período fértil. Eu voltei dia 25 de novembro. O Christian nasceu dia 20 de setembro. Aí faça a conta. No próximo período fértil, a dona Deus Elizabeth cumpriu. ficou gestante do nosso filho do meio, que é o Christian, que ontem nos deu mais um neto, que é o Pedrinho. Então é assim, testemunhos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus trabalhou para me trazer de Sim. volta. E aí, nessa história, eu voltei para a igreja. Uma igreja numa cidade muito grande, que é uma capital, Cuiabá. Aí Deus me deu a oportunidade de algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, que é formar uma banda de música. E eu estou lá. De repente, o pastor diz: ó, a gente queria formar uma banda de música e tal, tal. Não tem ninguém para dar aula de música. Ah, eu não sou perito, não sou um profissional, mas eu posso dar uma aula de música. E eu comecei a dar aula de música, dar o Bona. Sim. Para quem é músico, quem sabe do que eu estou falando. Comecei a passar a lição do Bona. Eu comecei a passar e aquele negócio foi encorpando, foi encorpando, foi encorpando. Um belo dia eu estou dando aula lá, de repente aparece na porta da igreja alguém. Eu quero reconciliar. Irmão Edilson, eu quero reconciliar. Detalhe, primeiro trompetista do batalhão em Cuiabá, Sim. profissional. Aí ele chegou e falou, Jairo, eu vou te ajudar. Eu falei, não, eu aqui vou te ajudar, porque você é profissional. Ele falou, negativo, você vai estar à frente. E aí Deus me deu a honra, Daiane, de inaugurar uma banda de música em Cuiabá com 34 componentes, tendo trompete, requinta, clarinete, trombone de vara, trombone de pisto, barítono, bombardino, bombardão, entendeu? Bateria, uma banda completa. Todos os instrumentos praticamente que uma banda tem, nós formamos com 38 componentes, oriundos de alguém que Deus resgatou. Eu e o Edilson, porque o Edilson também foi resgatado. Ele também estava afastado. 2 que voltaram para a igreja. E Deus nos deu a condição de formar uma banda que está lá até hoje para a glória do Senhor Glória a Jesus. Deus. Então, assim, Deus fez a promessa, Deus permitiu que fosse lá viver como filho pródigo, mas Deus me permitiu voltar para poder fazer a sua obra. Glória a Deus por isso. Meu Deus, que tremendo, né? E, pastor, hoje o pastor pastoreia, né, a Assembleia de Deus ali em Caraíma, pastor presidente, e a presidência também foi uma promessa, né? Eu queria que o pastor trouxesse um pouquinho desse testemunho. Hoje já está como pastor presidente, mas começou, teve a escala, foi indo, porque às vezes as pessoas podem achar, mas para ele é fácil, né? Para ele já teve tudo ali, já era, tinha o chamado, tinha a promessa, mas passou por todas as etapas, né? Ministerialmente, eu não tenho nada contra quem, por exemplo, começa a cooperar e de repente vai direto a presbítero. Ou de presbítero vai a pastor. Nada contra. Mas eu passei por todas as etapas. E aí entra um detalhe. Eu não gostava de roupa social. Olha, Pensa você num tem um marido, cara. às vezes, fala, ele vai ser crente, mas ele não vai usar roupa social. Vai usar em nome de Jesus. Eu não gostava. O meu negócio era camiseta, calça Sim. jeans e tênis. Não gostava. Aí eu voltei para a igreja. Aí lá no Jardim Primavera, né? Voltei para a igreja. E tô lá. Um domingo à noite eu saí para fora para ir no banheiro, beber uma água. Que Cuiabá é quente naquela época, não tinha ar-condicionado na igreja, Sim. muito quente. Eu saí para fora de uma criançada, assim, tá até subindo em cima dos capô do carro. E um diácono, irmão Jorge, já bem de idade, né? Eu falei, ô irmão Jorge, isso é pesado. Eu não consigo botar isso para dentro. Eu falei, ah, é? Falei, é pesado. Que negócio é esse? Fica subindo. Vamos para dentro. Tá pesadinha, ó. Todo mundo para dentro. Eu fui lá, bebi água e voltei, entrei para dentro. Sim. Continuei. No outro domingo, eu tô lá sentado, de repente, no meu ombro. Irmão Jorge, dá pra tu ir lá fora botar os pés para dentro? Irmão Jorge, né? Eu falei, mas por quê? Eu não consigo. Se aquele dia conseguiu, vai lá. A hora que eu saí na porta, que a pesadinha me viu, ó, correram para dentro.
Aí eu falei, não, rapaz, você tem que ser cooperador. E aí até hoje é um mistério, né? Sim. A Beta não confessa, eu não aperto, né? Mas eu fiz aniversário, aí eu ganhei uma camisa social, eu ganhei uma gravata, eu ganhei um sapato social, eu ganhei uma calça social, eu ganhei um cinto Ganhou social. uniforme de crente, né? Ah, falei, e agora? Porque antes disso, teve vezes que ela comprou roupa social e eu falei, não, pode voltar lá e trocar. Sim. Eu não usava. Mas aí agora eu ganhei. E eu tenho algo comigo. Eu posso até não gostar de algo que alguém Sim. me dê, mas eu faço questão de usar. Porque, às vezes, aquela pessoa com muito carinho, em alguns casos, com economia. Sim. Eu tenho uma gravata, por exemplo, que o irmão falou para mim assim, no Periolo, aqui em Cascavel. Ele falou para mim assim, pastor, se eu te der uma gravata, o senhor usa? Eu falei, uso. Ele é um senhor de idade, Uhum. mas eu comprei no Paraguaizinho. Para quem é de Cascavel sabe o Sim. que é Paraguaizinho, né? Ele não tem problema, eu uso. Eu tenho ela até hoje e volta e meia eu uso ela, né? Então eu tenho esse negócio comigo. As pessoas me dão as coisas, eu posso até não gostar, mas vai saber o que a pessoa O esforço, né? idealizou para me dar aquilo ali, o carinho que ela empenhou naquilo ali. Eu uso. Eu vou ter que usar essa roupa social. Aí também outra coisa, o dia que eu cheguei na igreja social, parece que a igreja inteira combinou. Mas ficou bonito, até parece um pregador, até parece isso, até parece. Ai, ai. Falei, não é possível, vou ter que usar esse negócio. Aí comecei a usar roupa social e com menos de 6 meses que eu estava cooperando, eu fui separado ao diaconato, no ano de 97. Uhum. Porque olha, no 25 de novembro de 95, Sim. eu voltei para Jesus. 20 de setembro, o Christian nasceu, que é a parte dela, né? Do propósito dela. Em julho de 97, eu fui consagrado ao diaconato. Aí, logo depois, em 2001, eu fui a presbítero. 2005, a evangelista. 2006, eu cheguei em Cascavel. Num processo que não passava pela minha mente da gente vir a Cascavel. E aí eu cheguei em Cascavel, pastor Sebastião Tenor, foi congregar na aclimação, e ele falou, vamos para a reunião comigo. Aí eu fui. Eu me recordo como se fosse hoje o meu paizão, o pastor Antônio Maia. Um abraço para ele, para a mãe Yolanda. Tem um carinho muito grande. Sim. Mas naquele dia ele me deu um choque, assim. Sim. Ele falou assim, onde está o irmão Jairo Elim Goldman? Aí fiquei de pé. Ele falou, ele leu minha carta, né? Falou assim, irmão Jairo, nós não vamos te desconsagrar, mas nós não vamos te receber como evangelista. Tem um processo de carência que a convenção exige e nós vamos observar. Naquele momento eu fiquei numa tristeza, falei, poxa vida, vou ter que remar tudo de novo. Mas aí entra, Daiane, aí entra o plano de Deus. Normalmente é 2 anos para quem vem de uma outra convenção ser reconhecido. Normalmente funciona assim. Com 11 meses eu fui reconhecido. O pastor Antônio me chamou na sede e disse, prepara teus documentos que você vai ser reconhecido. Aí eu fui reconhecido. Com 3 anos e meio que eu estava em Cascavel, eu fui convidado para pastorear a primeira igreja, Jardim Primavera. Com 5 anos que eu estava... Jardim Esmeralda, Primavera, onde eu reconciliei. Né? Jardim Esmeralda aqui em Cascavel. Aí, com 5 anos que eu estava em Cascavel, eu fui convidado para fazer parte da diretoria da igreja e assumir a mocidade do campo Almato Sevel. De onde eu só saí da diretoria e só saí da Almato Sevel porque eu fui para Icaraíma. São quase 8 anos. Eu fiquei no Esmeralda, depois eu fui para o Periolo, onde também foi uma experiência muito interessante. E aí eu fui para o Clarito, Claritão. aonde você, Deus te levou ao conhecimento. E foi apenas 10 meses. Mas foi 10 meses de muita intensidade, 10 meses assim tremendo. Interessante que o dia que o pastor Antônio foi falar, me chamou para conversar, ele disse, pastor Jair, eu preciso que você vá para o Clarito. Mas eu não sei se você vai ficar 1 mês, 10 meses, 1 ano. Mas de 2 não passa, porque a convenção vai lhe dar um campo. Era uma promessa que Deus tinha na minha vida, Deus já havia falado. Né? E aí eu falei, pastor, eu vou. 110% focado. E eu fui. E a prova é que 10 meses que eu fiquei no Clarito, Deus nos honrou de uma forma muito especial. Muito especial.
E aí chegou o tempo de Deus cumprir a promessa em relação ao campo, e hoje a gente está já há mais de 4 anos ali em Caraíma, pela graça de Deus pastoreando. Glória a Deus. E Caraíma também teve progressões, né, pastor? Vamos aproveitar o gancho aí, vamos falar um pouquinho. Quando o pastor chegou, não tinha casa pastoral, o pastor chegou ali já colocando a mão na massa e fazendo as coisas. Era um desejo já, né, dos crentes ali, dos membros. E conta um pouquinho sobre essa experiência aí. Eu costumo dizer assim que tem hora eu sou meio doido. Eu olho para a igreja, para alguma necessidade, e aí falo, eu vou fazer. Uhum. Aconteceu no Esmeralda, aconteceu no Periola, aconteceu no Clarito. Tanto é que, em pouco tempo no Clarito, a gente fez uma série de coisas lá. Sim. E aí eu cheguei em Caraíma, mas aí foi um fato interessante assim. Eu assumi Caraíma no dia 18 de março de 2020. Dia 19 fechou a cidade. Uhum. Pandemia. Pandemia. Eu voltei para buscar minha mudança e não podia voltar para Caraíma. Estava fechado o Cascavel também. Então, assim, foi um negócio. E agora? Uhum. Mas aí, depois de quase 15 dias, eu consegui ir para Caraíma. Aí reabriram, começou a ter alguns cultos, coisa e tal. E eu comecei a visitar alguns crentes. E 90% dos crentes que eu visitei, a conversa era essa: pastor, o senhor vai construir uma casa pastoral? Aqui o nosso desejo é que a igreja tenha uma casa pastoral. Eu pensei, bom, o povo quer. E eu sempre morei Uhum. ao lado da igreja, pátio, ou nos fundos, ou na lateral. Sim. Sempre estive ao lado da igreja. E nós vamos fazer. E no meio da pandemia, no mês de junho, eu assumi em março, no mês de junho, eu lancei o projeto para a igreja. E o primeiro mutirão, dia 22 de julho de 2020, foi o primeiro mutirão. Trabalhamos aos sábados, somente aos sábados. Sim. E no dia 22 de janeiro de 2022, eu inaugurei a casa. Glória a Deus. Uma casa de 184 metros, 2 suítes, uma casa hoje toda com ar-condicionado. Então Deus nos abençoou. E foi interessante, Daiane, que a gente estava lá, por exemplo, são vários testemunhos, mas um deles. Um dia alguém encosta um caminhonetão, mas top, Uhum. na frente da igreja. Quem que é o tesoureiro? Os irmãos contaram assim que não ficaram receosos, porque o camarada desceu num Sim. caminhonetão desse. O cara não vai querer roubar o tesoureiro, né? Não vai entrar aqui para roubar. É. Aí chamaram o nosso tesoureiro. O irmão chegou para ele e falou: pois não, falou assim, enfiou a mão no bolso, ó, isso aqui é para ajudar na construção de vocês. Entregou um valor e foi embora. Até hoje, ninguém sabe quem é aquele senhor. Meu Deus. Nunca mais vimos aquela caminhoneta na cidade. A gente não sabe. Que testemunho. Então, assim, Deus mandou. Deus envia. Deus mandou que o camarada levasse lá. Uma outra história na construção da casa. Eu fui negociar a compra das telhas. Fui lá, negociei, foi uma choradeira lá, porque alemão, você sabe como que é alemão, né? Ai, ai. E aí, ainda mais sendo para a igreja, que o dinheiro não é meu, o dinheiro é da Sim. igreja. Eu fui lá, fiz uma choradeira, e eu comprei uma parte das telhas, eu paguei, e uma parte ficou em aberto. Aí quando o rapaz entregou as telhas, eu fiz uma foto das telhas e falei: pela graça de Deus, a obra continua, já chegaram as telhas. E aí fiz uma foto das telhas e fiz uma foto do papel, em que do valor total, do tanto que eu tinha dado e o tanto que faltava. Quando eu estava negociando, eu falei pro rapaz: dá o desconto aí, você não perde comigo. Ô, pastor, mas esse jeito já me quebra o meu lucro. Eu falei: rapaz, ajuda aí. Sim. Aí tal. Aí quando eu posto aquele negócio, alguém viu na internet. O rapaz da loja ligou para mim e falou: "Ô, pastor, tem um negócio para te contar." Eu falei: o que que foi? Veio alguém aqui e pagou o restante das telhas. Glória a Deus. Viu? Né? Você não sabe nem quem é. Hoje eu sei quem é. Lá na época, lá eu não sabia quem era. Sim. Né? Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo quem era, né? Mas a pessoa foi lá e pagou as telhas. O restante que faltou. E diga-se de passagem, não era um valor pequeno. Né? A pessoa foi lá e pagou. Então Deus abriu as portas. Colocamos ar-condicionado na igreja, porque Caraíma, você esteve lá, você sabe como que é Muito quente.
quente, quente. É comum na época do verão, 19 horas, você ir para a igreja, a temperatura está lá marcando seus 39 graus, né? Quente, quente. Então, muito quente. Colocamos ar-condicionado na igreja, colocamos energia solar para o campo todo, né? Hoje atende a sede, as casas pastorais, as congregações, e colocamos essa energia solar. Trocamos o carro da igreja e estamos na fase final, falta a parte da cozinha, mas banheiros, sala, quartos da casa pastoral de uma congregação chamada Vila Rica do Ivaí. É um distrito que pertence para nós lá, que tem um número pequeno de crentes, mas tem um número de pessoas que querem servir a Deus. E eu não posso deixar eles, porque no meu entendimento, assim, puxa vida, eu sou pastor presidente, eu moro numa boa casa, o meu obreiro que se dane. Não, eu tenho que dar condições para ele. Tem que dar boas condições. E aí a gente se reuniu a diretoria e falei, nós vamos construir uma casa. Porque era uma casa de madeira muito velha, muito velha. Se alguém olhar nas redes sociais da nossa igreja, vai ver. Em Sem alguma, condições, né, quase. eu diria quase que inabitável, né? Uma casa de madeira muito Sim. antiga, né? Porque o campo de Caraíma, ele tem 69 anos, completo agora dia 25 de, de agosto. Então, assim, a casa pastoral de Vila Rica é muito antiga, de madeira. E agora a gente está fazendo em alvenaria, Glória a né? Deus. Já estamos com toda a ferragem comprada para o novo templo na congregação de Santa Elisa. Então, assim, eu glorifico a Deus, eu exalto ao Senhor, porque Deus tem nos honrado. A gente lança o desafio, igual aquilo que eu brinquei, né? Que eu sou meio doidão, assim. A gente lança o desafio e Deus, ele assina embaixo, fala, não, esse camarada é meio doido, mas eu vou honrar a fé dele, né? Ele está Glória a Deus acreditando por que eu isso. faço, então eu vou fazer mesmo, né? Porque uma coisa, um slogan que você sabe que me acompanha é: ao Senhor toda glória. Eu não mereço nada, eu não tenho mérito nenhum, e eu transfiro toda a honra, toda a glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque é através dessa gratidão e dessa glória que você transfere ao Senhor e dá toda ao Senhor que Deus tem feito maravilhas. Através da tua vida, através do ministério, através da igreja lá em Caraíma, todos estão abençoados, né? Eu lembro uma vez que o pastor falou que quando um crente chega num lugar, até o asfalto. Conta essa história que, para mim, me marcou. Quando eu mudei na casa que eu estou agora, tinha bastante, o parquinho era ainda muito velho, muito antigo, e tinha bastante morador de rua na frente. E eu sempre me lembrava daquilo que o Senhor tinha me ensinado. E eu falava, Senhor, a tua palavra diz que onde tem um crente, teu redor tem que ser abençoado. Eu aprendi com o pastor Natanael, ele sempre dizia assim: você serve a Deus, você é fiel a Deus, aonde você chega, as coisas têm que melhorar. É óbvio que você vai ter luta, Sim. você vai ter dificuldade, que faz parte, né? Mas o contexto ele tem que melhorar. E lá em Canarana, onde a gente congregou com ele, não tinha asfalto na igreja, Uhum. em frente à igreja. O asfalto chegou Glória a e ele Deus. testemunhou isso. Aí eu assumi o Esmeralda. O Esmeralda é uma igreja nova, Sim. num bairro novo, não tinha falta de nada. Mas eu fui pro Periolo. Em frente à rua, o Periolo, a rua era toda esburacada. Meu Deus do céu, era terrível, Era terrível. terrível, terrível. Resultado, passou saneamento, Uhum. esgoto novo e asfalto novo. Em frente à igreja, em frente à casa pastoral, porque elas são de lado, Sim. um de frente para uma rua, outro de frente para outra. Então, o asfalto passou nas duas ruas. E aí, Deus já sabia que eu ia pro Clarito, né? Uhum. Para ir pro Clarito, o que que acontece? Eu tinha que sair do Periolo, vir aqui em cima no Brasília, perto do UPA, passar por dentro de Los Angeles, para sair lá em cima. Eu acho que é o Temar Dutra, alguma coisa Uhum. assim, lá perto do Mufato. Aí Deus falou assim: eu vou mandar o Jair do Periolo pro Clarito, eu vou abrir aqui, descendo a principal do Periolo, que vai cortar, vai ser nos fundos da igreja do E Clarito. foi. Quando eu, fu- Desculpe, quando eu fui pro Clarito, a via estava pronta, liberada. Aí eu ainda brinquei com os irmãos do Clarito, né? Falei, irmãos, ó, Já cheguei dando Deus, bênção. Deus já abençoou. E é assim que funciona. E agora lá em Caraíma, pela graça de Deus, não tem sido diferente. Uhum. Todas as cidades ao nosso redor, inclusive Ivaté, onde tem uma usina de álcool, diminuiu a população. Alto Paraíso diminuiu. E Caraíma foi a única que aumentou.
Glória a Deus. Nós temos quase 10.000 Eita pessoas. glória! E ainda na congregação, que lá de Porto Camargo também não tinha asfalto, né? Exatamente. Daí no Porto Camargo também não tinha asfalto. E aí hoje tem asfalto na frente da Glória a Deus. igreja do Porto Camargo. Quer mais uma notícia? Vai ser o asfalto na lateral da igreja de Vila Rica agora. Olha aí como que Deus faz. Ele sai, Deus abençoando. Então Deus prosperou, Deus abençoou. Outra coisa, quer mais uma de Eu asfalto? quero, Então notícia bora lá. boa. Santa Elisa é uma congregação que pertence a Icaraíma. Eu tinha que sair de Icaraíma, passar por Ivaté, ir lá na frente e voltar para Santa Elisa. Uhum. Ou seja, quase 50 quilômetros. Porque só de Caraíma para Ivaté dá 29. Agora você imagine, eu teria que sair então de Caraíma para Ivaté, e aí vai um bocado para frente, mais 10, 12 quilômetros, e aí eu volto mais 6 para mim chegar em Santa Elisa. Eu lembro. Aí tem um camarada chamado Jair Bolsonaro, que ele resolveu fazer a tal da boiadeira. Glória a Deus. Ó, quanto Tem tempo que estava muito parado? Uhum. Aí o governador Ratinho, lá, o Bolsonaro se reuniram, fizeram umas parcerias, uns negócios lá, de repente a boiadeira. Hoje é 20 quilômetros. Os 50 que eu tinha para mim ir de Icaraíma e Santa Elisa, hoje é para mim Umuarama, por exemplo, Uhum. através da boiadeira. Então, asfalto, Facilitando, né? asfalto. Uhum. Então, eu posso dizer que eu sou uma testemunha viva de que onde a gente chega, a bênção de Deus chega. É bem isso mesmo. E, pastor, eu gostaria que você compartilhasse, o senhor compartilhasse a maior experiência dentro desse período aí de pastoreio. Eu vou citar algumas. Eu não. São inúmeras as Uhum. as experiências, mas eu tenho uma, por exemplo, eu guardo com muito carinho. A irmã Márcia e o irmão André, Uhum. no Jardim Periolo. Um belo dia eu saí do culto, a Márcia está com o bebê de uma outra irmã no colo. Eu passei por perto dela, eu sou muito brincalhão, assim. A turma às vezes fala que eu sou cara fechada, né? Mas eu brinquei com ela, Brinca. eu brinquei com ela e falei assim, e aí, irmã Márcia, está treinando? Depois ela confessou para mim. Uhum. Ela falou assim, ah, pastor, o meu sonho eu já coloquei numa caixinha, Uhum. coloquei num baú e coloquei no fundo do meu guarda-roupa. Eu acho que o meu sonho não vai realizar. Meu Deus. E eu me recordo como se fosse hoje, Daiane. Eu cheguei perto dela e fiz assim com o dedo em riste. Falei, eu vou orar. E aí ela confessa para mim que ela disse que ela aceitava, mas ela falou que ela não acreditava. Meu Deus. Porque a decepção dela, ela emagreceu, Uhum. ela cuidou da saúde, ela fez uma série de coisas assim, no desejo de engravidar e não engravidava. Uhum. Não engravidava. Forte, né? E eu só fiz assim, eu vou orar. Resultado, 60 dias depois, Glória a Deus. essa mulher me liga aos prantos. Ô, pastor, o senhor é a segunda pessoa que eu estou ligando. Eu estou grávida. Ai, que lindo. Então, eu costumo dizer assim, ela mesma fala, né? Eu sou avô postiço Sim. do Samuel. Ela botou o nome de Samuel no menino, né? Deus me deu essa experiência, né? Assim, é algo que me marcou. E as pessoas falam que a pessoa tem que crer, né? Às vezes, não aconteceu porque a pessoa não creu. Você vê, ela falou, foi sincera, eu não creio. É porque ela estava tão decepcionada. E às vezes a gente vive esses processos. Sim. São coisas que acontecem na nossa vida, que você sonha, que você almeja, só que você almeja do teu jeito. Uhum. Aí tem esse detalhe. Você almeja do teu jeito, da tua forma. E não é do nosso jeito. É da forma de Deus, é do jeito de Deus. E aí ela estava triste, decepcionada, porque das limitações dela, daquilo que ela poderia fazer, ela Já já tinha tinha feito. extrapolado Uhum. tudo. Entendeu? Financeiro, o físico, ela já tinha extrapolado, não tinha condições. Mas Deus tinha um plano. E Deus sabia como trabalhar. E aí foi a hora que ele me coloca na frente dela e eu não sei. Deus me impulsionou, eu disse aquilo. E aconteceu. Né? Então, assim, são coisas que marcam a vida da gente. Aí tem uma história também de um menino que um dia a gente estava chegando em casa, uma criança, um bebê ainda, e uma mãe não crente, que a filha deixou para ela cuidar do bebê, ou seja, a avó, Uhum. e o menino passou mal e estava morrendo. E a gente estava chegando em casa.
E aquela mãe muito apavorada, ela chegou correndo e... Bete, não me ajuda, meu neto está morrendo. E eu imagino o desespero, né? A filha deixa ela para cuidar o bebê e o bebê morre. E naquele momento, a gente, com muita autoridade, a Beth botou a mão naquela criança e repreendemos o espírito da morte e a criança viveu. Glória a Deus. Né? Então, assim, Olha. essas coisas todas marcam a vida da gente. Né? Você entrar numa UTI, orar por alguém que o médico disse, ó, já era. Aí você entra lá, você ora e daqui a pouco a pessoa... Né? Essa semana ainda, nós comemoramos na terça-feira os 113 anos da Assembleia de Deus. E qual que é a mensagem da Assembleia de Deus? Jesus salva, cura, batiza e breve voltará. Aí eu falei sobre cura. E aí o irmão Silson é um cooperador que a gente tem lá. Nós estávamos construindo a casa. Eu recebi um áudio da irmã Ladir, esposa dele, e falou, pastor, o médico disse que não tem mais jeito não. Me ajuda a orar. É, ela é o segundo casamento dela com o primeiro marido dela, um pastor, já havia partido para a eternidade, né? Ela ficou viúva e casou com o irmão Silson. Ela falou, pastor, vou ficar viúva de novo. Né? E aí eu reuni, falei, irmão, para. Os irmãos estavam trabalhando no mutirão da casa pastoral. Para. E aí, o que acontece? Fizemos uma oração ali. Falei, Senhor, se tu tens alguma coisa ainda com o irmão Silson, restaura a saúde dele. O médico pode ter dito que acabou. E aí fizemos aquela oração e fomos trabalhar. Trabalhamos o sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, culto normal. Quinta-feira, o culto já tinha começado. De repente eu olhei assim pela... O irmão Silson entrando. Falei, Glória a Deus, aleluia. falei, não é possível. É o Silson. O homem está lá. Já se passaram mais de 2 anos isso. Meu Deus. Né? Deus fez um milagre na vida dele. Então, assim, se a gente fosse relatar aqui, são N's, né? Mas, claro que sempre tem alguma outra que marca, né? Essa história do irmão Silson, a da Márcia, né? do filho dela, e outras que marcaram a vida da gente, porque você foi o instrumento de Deus. Você foi o canal de Deus para que a pessoa recebesse a bênção, recebesse a vitória. E hoje Deus é glorificado através disso. Né? E por isso que a gente fala, é um grande homem de Deus, porque isso é um testemunho que Deus opera através da tua vida, Deus opera através da vida da irmã Elizabeth, que é um conjunto, né? Ali os dois estão à obra, os dois estão à frente. Eu falo que o ministério dos dois é assim uma junção. O pastor é o prático, a irmã Elizabeth ela é mais emocional, né? E aí a obra vai se completando e vão ganhando almas para o reino e para a glória do nome do Senhor Jesus. Tanto eu quanto a irmã Elizabeth, a gente tem um pensamento assim. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Uhum. Então Deus sabia, obviamente, o que ele havia prometido para minha mãe. Uhum. E como eu seria. E um dia, Deus permitiu que eu conhecesse a Elizabeth. E aí, a nossa história de casamento Sim. é 4 meses. Entre a primeira conversa nossa. Eu já tinha visto ela antes. Mas entre a primeira conversa nossa e o casamento é 4 meses. É rápido demais. Uhum. Tanto é que, no dia do meu casamento, o pessoal bebendo a cerveja do casamento e apostando que não durava 6 meses. Né? Ela não vai aguentar, não vai dar certo. Enfim, é aquela converseira, né? E para a glória do Senhor, mês que vem a gente completa 34 anos de casado. Glória a Deus por isso. Então Deus uniu propósitos. Eu entendo o chamado que a Beth tem. E às vezes até brinco assim com alguns amigos mais chegados, falo assim, se eu não botar o joelho no chão, a Beth prega mais que eu. E eu sou suspeita, porque eu amo ouvi-la pregar. Meu Deus. Então, e isso não me enciuma nem um pouquinho. Contanto que Deus use ela, para mim, tá tudo bem. Então, eu não tenho nada a me opor, pelo contrário, eu fico feliz de Deus usar ela. Fico muito feliz quando vejo Deus honrando ela e ouvindo testemunhos, porque ela também tem N testemunhos. Alguns junto comigo, por exemplo, esse caso do menino que estava morrendo nos braços da avó, nós estávamos juntos. Sim. Mas tem outros que ela estava sozinha, que ela entrou em UTI, orou. Ela foi visitar alguém, né? Pessoas que estavam morrendo, pode-se dizer.
E ela foi lá, orou e Deus fez o milagre. Então, Deus fez na medida certa. Jairo e Elizabeth, Elizabeth e Jairo. Eu não gosto muito daquela frase que o pessoal dos casados para sempre usa, né? Jairo da Beth, a Beth do Jairo. Eu até brinco, né? Que eu não sou muito chegado nessa frase. Mas é uma realidade. É uma Né? realidade. Deus nos uniu né, nisso daí. E a gente, pela graça de Deus, tem feito a obra do Senhor. Ela me compreende e a gente junto tem feito e Deus tem nos honrado. E eu tributo a Deus a glória pela vida da irmã Glória a Elizabeth Deus. estar ao meu lado. Glória a Deus. E hoje vocês estão, né, com os filhos todos casados, todos já encaminharam todos ali, casaram bem certinho. E hoje estão os dois lá, né, assumiram esse campo, mas os dois estão ali num propósito que Deus colocou mesmo. Deus me deu um privilégio muito grande. Eu sou pai de 3 filhos e Deus me deu essa honra de eu casar os 3. Eu fiz a cerimônia dos 3 filhos meus, Aleluia. né. Para quem conhece a minha história e para quem não conhece, o Christian, meu filho do meio, ele esteve afastado da igreja assim como eu estive. Sim. E o Christian, ele foi um pouco mais além daquilo que eu fui, porque eu não usei drogas, Uhum. né. Mas o Christian usou. Ele mergulhou realmente mais fundo do que eu na questão do mundo. Mas a gente sempre orando e confiando nas promessas. E eu me recordo que uma virada de ano eu orei a Deus e eu disse, como coordenador da Matsevel, né, eu disse: "Deus, muitos jovens vão chegar no céu por um conselho meu, Uhum. por uma oração que eu faço, por uma mensagem que eu prego, por uma palavra de ânimo, de incentivo que eu dou. Mas o meu filho, Senhor, eu não aceito perder meu filho para as drogas. Senhor, tem misericórdia." Eu fiz essa oração na virada de ano. E logo na virada do ano, poucos meses depois, um belo dia, o Cristian aparece na igreja. Eita Deus. Passou mais uns dias, ele veio de novo. Passou mais outros, ele veio de novo e de repente ele reconciliou. Aí conheceu a Maiara, filha única, crente, Uhum. e hoje os dois estão na igreja, né, servindo a Deus. O meu caçula casou recentemente, também casou com menina crente. Então, assim, Deus tem. Eu sou um homem honrado. Eu me sinto honrado. Ministerialmente, Deus me deu o privilégio de me escolher para ser um pastor, hoje na condição de pastor presidente, né? Eh, na condição de pai, poder criar 3 filhos, Uhum. né? Ensinar o caminho para eles e poder vê-los hoje construindo essas histórias, fazendo acontecer nas suas vidas, né? Agora o Christian, por exemplo, sendo pai, daqui a pouco, eu já digo para o Cristiano, não tenho pressa nenhuma, né? Mas daqui a pouco ele pode ser pai também, Sim. não precisa ter pressa não, né? Acabou de casar, não precisa É ter pressa. verdade, vai curtir um pouquinho. É. Então, assim, Deus tem nos abençoado e eu me sinto muito feliz por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem de Deus para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, quem aguentou até aqui, quem assistiu até aqui. Eu gostaria que o pastor trouxesse uma palavra de Deus, a qual o Senhor colocou o teu coração. Eu tenho um verso bíblico que eu gosto muito. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. Glória a Deus. Eu me recordo que quando foi para a gente assumir a primeira igreja aqui em Cascavel, eu na época eu vendia trufa. Uhum. Eu atendia mercados, panificadoras. E eu chegava em algum lugar, alguém falava assim, alguns irmãos, né? Nem me convidou, né? Me convidou para quê? Tô sabendo que você vai assumir o Esmeralda. Mas não tô sabendo de nada. Aí chego no outro lugar, Sim. mais íntimo meu, assim, amigo da onça. Falei, mas por quê, pai? Tô sabendo que você vai assumir o Esmeralda e não fala nada pra gente. Mas não tô sabendo de nada, rapaz. Sim. Enfim. Aí as pessoas começaram com essa conversa, eu fui orar. Porque eu, na verdade, Daiane, eu não queria ficar em Cascavel. Uhum. Eu não queria. Eu queria voltar para o Mato Grosso, Sim. da onde eu fui formado ministerialmente, até de cooperador evangelista. Uhum. Eu queria voltar para lá. E interessante, assim, que logo que a gente chegou,
voltar para Mato Grosso não dava. A gente falou: "Então vamos mais para frente um pouquinho". A gente planejou de ir para frente. Eu fui na cidade para frente aí, Sim. eu arrumei emprego, arrumei casa, estava tudo certo para ir. E aí voltei e vamos. A Betty resolve ir na igreja, Uhum. e eu fiquei cuidando da minha sogra. Aí a Betty foi para a igreja, ela tá lá e de repente Deus usa a pregadora e fala assim: "Ei, isso aí, irmã, Meu Deus. Jonas, tá querendo fugir? Foi Deus que trouxe vocês para cá". Meu. A Betty chegou em casa e me contou, eu falei: "Ih". Suspende tudo. Na época o meu número era da Vivo, e eu recebia um verso bíblico todo dia de manhã. Aí era: "Eis que estou contigo", né, Uhum. "Te tomo pela tua mão direita, o Senhor é meu pastor, aquele que habita as coisas", é só coisa boa, né. A Betty à noite ela vai lá, ouve aquela palavra, de manhã eu abro o celular: "Há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é perdição". Meu Deus. Falei: "Opa, vamos ter que ficar em Cascavel". E a gente ficou. Aí quando começou essa conversa, aí por isso que eu citei Isaías 64:4, eu fiz uma campanha, comecei a orar, 4 horas da manhã, Uhum. eu comecei a orar e eu lia esse verso. Falei: "Senhor, eu espero em ti, trabalha por mim, Uhum. não deixa o homem botar a mão, não deixa que nada seja aquilo que o homem quer, que o homem planeje, que o homem imagine. Não, eu não quero isso, Senhor. Que seja a tua vontade, que seja o teu querer para minha vida". E aí eu li este verso. E aí eu deixo para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que você tenha isso em mente. Deus trabalha, mas trabalha para quem? Para quem espera nele. Se eu esperar, se eu esperar, eu não posso atropelar. Sim. Se eu esperar, Deus está trabalhando. E na hora certa, no tempo certo, vai acontecer. Eita Deus. Porque eu, por exemplo, entre essas primeiras conversas de amigos, né, Uhum. que chegaram até a brincar comigo, me chamando de amigo da onça, entre as primeiras conversas e eu assumi o Esmeralda, deu quase um ano, você vê? E eu nunca falei nada pro meu pastor Antônio. Uhum. Eu nunca pedi uma igreja para ele. Eu nunca pedi um campo para ele. Sim. Mas um dia, por eu estar orando e dizendo: "Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida". Porque a tua palavra diz que desde a antiguidade Uhum. não tem visto, não se tem ouvido nada de um Deus como o Senhor. Então, eu espero em ti. Trabalha por mim. Faça o teu querer, mas trabalha por mim. E aí ele me chama para conversar. E ele me entrega uma igreja. Que foi o Jardim Esmeralda. Um dia voltando de Maringá, de uma das reuniões, porque eu dirigi para ele também durante um bom tempo, ele falou assim: "Jairo, quero que você entenda, eu não quero me livrar de você, mas tu vai me fazer muita falta em Cascavel". Por que que eu te digo isso? Porque está chegando a hora de você ser pastor presidente. O pastor Antônio disse isso para mim. Dentro do carro, houve um engarrafamento lá em Maringá, ficamos debaixo do viaduto Sim. lá, não ia, tudo parado. Aí ele falou isso. Aí eu respondi para ele assim, vou falar o quê para ele, né? Eu respondi para ele: "Pastor, eu não vou ser hipócrita. Dizer para o senhor que eu não quero Uhum. é mentira. Porque quem é que não quer? Sim. Até porque a Bíblia diz: aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Em outra versão, excelente obra. Uhum. Então, dizer que não quero, eu quero sim". Sim. Aí eu disse para ele: "Pastor, só que a minha resposta está na sua boca. Eu sou servo da orelha furada". E aqui eu deixo um conselho para um obreiro que diz que tem uma chamada. Que ter chamada é uma coisa, atender a chamada é outra. Porque tem gente que ele tem uma chamada e ele acha que ele tem que se colocar, ir lá fazer acontecer. Uhum. Há uma liderança. Hoje em Cascavel tem um homem chamado Clemerson Silva. Sim. Então tem gente aí que tem chamada, mas aguarde, espere, não passe na frente. Vai acontecer. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Ele tinha uma chamada, Uhum. mas ele estava lá no campo. Aí Samuel passa os irmãos, nenhum manda chamar. Chamou. Davi foi para o trono? Ele voltou para onde? Cuidar das ovelhas. Então significa o quê? Eu posso ter uma chamada, eu posso estar tendo todo o plano de Deus estabelecido na minha vida, porém, tem a hora que Deus vai me colocar em evidência. Aleluia. Tem a hora que Ele vai me colocar diante daquilo que é para mim fazer. E eu soube esperar esse tempo.
Eu nunca pedi. Deus é minha testemunha e o pastor Antônio também. Eu nunca pedi para ele, pastor, eu quero isso. Não, eu fiquei na minha. Quando aconteceu, aconteceu. Tanto é que 3 anos e meio que eu estava em Cascavel. Não tinha acontecido isso ainda aqui em Cascavel. 3 anos e meio que eu estava aqui, eu assumi a primeira igreja. Sim. Né? Fui pastorear Esmeralda. E depois ele me fala, o processo acontece e chega à presidência. Então eu digo para o obreiro, espera no Senhor, ore a Deus, entregue na mão do Senhor, confia nele e as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Porque uma coisa eu entendo, aquilo que a gente quase toda noite está lá colocando, os planos de Deus, ninguém pode frustrar. Aleluia. Não se frustrarão. Vai acontecer. Aí é outro verso que eu também gosto. Sim. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O homem pode, por um tempo, algum homem pode até tentar impedir. Verdade. Ele pode até dizer, não, vou dar uma segurada aqui, vou apertar aqui. O homem às vezes pode até. E Deus até permite, para depois ele mostrar todo o poder dele na tua vida, no chamado que ele tem na tua vida. E eu creio nisso. Confio no Deus que me chamou, no Deus que me salvou, no Deus que me deu a saúde, né? No Deus que muitas vezes me usou para profetizar uma bênção, para dizer que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E Deus tem feito e eu estou muito feliz, muito agradecido ao Senhor. Aleluia. E eu estou muito feliz também, muito feliz mesmo com essa oportunidade de ter aqui hoje o pastor presidente de Caraíma, pastor Jairo Elim. E eu estou muito feliz, é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, a qual me ensina, né, todo o tempo. Eu sou ovelha, eu falo que eu continuo sendo ovelha deles, eles têm assim, tem muitas vezes que eles me puxam a orelha, eu falo eles porque é mais a Beth que me puxa a orelha, mas o pastor também tem esse cajado, né? E eu fico muito feliz ali por tudo isso que o Senhor cumpriu e muita coisa o Senhor vai fazer ainda através da tua vida, através desse ministério, através das bênçãos que o Senhor já tem lá no propósito de Deus já está declarado, decretado, e é só uma questão de tempo para tudo isso se cumprir. Eu creio no trabalhar de Deus, no agir de Deus. E promessas todos nós temos, em qualquer âmbito da nossa vida, mas principalmente a questão da salvação. E no processo ministerial, hoje eu estou em Caraímba. Até quando? Não sei. Pode ser que hoje alguém me diga, ó, Jairo, Sim, a convenção está lhe convidando para você ir para tal lugar. Mas eu preciso crer. exato. Eu não posso me acomodar. Que tem pessoas que se acomodam. E esse é um perigo. Então eu peço a Deus todos os dias para não me deixar me acomodar, que eu quero estar fazendo a obra de Deus, estar disposto para a igreja. Eu falo para a igreja de Caraíma. Sim, Eu não quero fazer da igreja de Caraíma trampolim. Bom, já não fiz, né? Porque teve gente que passou lá e ficou pouco tempo. Né? Eu não. Eu até hoje, Daiane, eu não pedi mudança. Eu não pedi. Ó, coloca o meu nome na lista aí. Eu já falei alguma necessidade, algum desejo que eu tenho. Mas o meu desejo está debaixo da vontade do Senhor. É óbvio que eu quero estar mais perto dos meus filhos. É óbvio que eu quero estar mais perto dos meus netos. Quem não quer? exato. Eu quero. Todavia, fui bem franco, já conversamos eu e a irmã Elizabeth. Se estar perto dos nossos filhos vai impedir a bênção de Deus, então Sim. a gente entende isso. O propósito Eu de Deus quero é maior. viver o propósito de Deus, o Aleluia. plano de Deus. É verdade. E isso é real, porque eu sempre escuto da Beth mesmo. Amiga, nós queremos estar debaixo dos planos do Senhor. Porque quando a gente segue em obediência, tudo se vai bem, né? Exatamente. Eu agradeço a Deus, então, por essa oportunidade de estar aqui. Deixo mais uma vez essa mensagem a quem está nos ouvindo e assistindo. Confia no Senhor. Não queira atropelar as etapas. Não queime etapas. Siga no teu plano, siga no teu propósito de servir a Deus com fidelidade. E Deus vai cumprir. Deus vai honrar. É chamado para cantar, você vai cantar. É chamado para pregar, você vai pregar. É um chamado para pastorear, você vai pastorear. Mas confia no Senhor. Não desanime com os intempéries da vida, porque eles vão aparecer. Os intempéries vêm. As dificuldades vêm. Quem é que não tem dificuldade? Todos nós temos dificuldade. Todos nós, em algum momento, passamos por angústias, por apertos, mas não podemos desistir. Continuar caminhando, seguindo avante,
e Deus vai nos abençoando. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui nessa tarde. E eu louvo a Deus pela tua casa, pela tua vida e pela vida da tua família. Obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, um grande abraço aí para ti, para o Márcio, para os seus filhos, que Deus abençoe a tua família e que os planos de Deus, Amém. os propósitos de Deus para ti e para tua Amém. casa se cumpram e que Deus continue abençoando e que esse podcast Prosa de Crente possa servir de edificação para muitas vidas e que todos aqueles que passarem por aqui contribuam de uma forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Glória a Deixo o meu Deus. carinho, meu abraço e desejo a todos que nos ouvem, que nos assistem, que a bênção de Deus seja abundante na tua vida. Sirva ao Senhor com fidelidade, honre ao Senhor e tenha por certo que Deus vai lhe abençoar de uma forma muito especial. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui, curta, compartilha, envie para mais uma pessoa e seja abençoado através deste canal. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada e Deus abençoe.